oração, por estarmos aqui na tua presença. Se tiverem 3, o Senhor Jesus vai estar presente, né? 2 ou 3 reunidos no nome dele. E esse encontro é fundamental que seja semanal. Então, toda semana eles se reúnem, coordenados por um líder, visam o crescimento, primeiro, espiritual. Como que a gente pode trabalhar o crescimento espiritual de cada pessoa? Porque não adianta a gente ter número e, de repente, sei lá, termos 100 grupos pequenos na igreja, crescimento, até porque quando há um crescimento espiritual, não tem como a igreja do Senhor não crescer, porque o Senhor vai acrescentando o número daqueles que vão crendo, né? E aí a gente tem um crescimento espiritual, relacional e evangelístico. O objetivo é multiplicação. Por quê? Para que nós tenhamos cada vez mais um número de pessoas que aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. E a minha reflexão atualmente, eu confesso para vocês, não é só nem o evangelismo, ganhar pessoas para Jesus. Então, tem bastante tempo que eu tenho observado, gente, olha a ideia da mamãe, desculpa aí, e o que eu tenho observado é que pessoas que são cristãs, de fato, elas mostram-se discípulas de Jesus. E antigamente era um negócio assim, que se fosse o crente que estivesse dando sua palavra, precisava a nada, né, pastor? E aí, infelizmente, hoje, a gente tem essa distorção. Por quê? Por causa de Cristo? Não. Por causa daqueles que se dizem cristãos. E pelo número de evangelhos que nós temos hoje no Brasil, né, se vocês virem as últimas revistas que apontam, né, estatística, eu costumo dizer que não bate o cara crachá. Porque se nós temos um número tão grande de pessoas cristãs, né, até porque existe um movimento dentro da Igreja Católica também, né, um crescimento onde há um comprometimento com Cristo, e aí o número de violência, o número de roubos, o número de situações difíceis que o país vive, a gente não consegue entender, né, que comportamento é esse. Então, além de nós termos o crescimento espiritual e ganharmos pessoas para Jesus, modelar comportamentos cristãos. Modelar a mente. A nossa mente precisa de fato estar com a mente de Cristo. Pode passar, pastor? E aí a gente ensinava em casa, e Jesus ensinava para pequeno grupo de pessoas. Onde iam pessoas só com interesse, como a gente tem nos dias de hoje, né? As pessoas vão à igreja apenas para receber bênção, não querem compromisso com Deus da bênção. Então, no tempo de Jesus não era diferente, iam muitos curiosos. É por isso que quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães e peixes, né, que as pessoas o seguem, ele diz para elas: vocês estão me procurando porque vocês sabem que onde eu estou tem comida. Onde eu estou tem comida, mas vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. E é interessante que o discurso de Jesus era bem pesado para quem queria compromisso com ele. E no momento que Jesus chamava a atenção para um compromisso mais íntimo, aí as pessoas iam embora porque não queriam compromisso. A ponto de Pedro dizer: Senhor, maneira aí na tua palavra, está pesado, ó, um monte de gente está indo embora. E o que Jesus disse? Eu vou melhorar aqui para agradar vocês? Não. Se vocês quiserem também, fiquem à vontade. E Pedro, né, tendo o entendimento de quem Jesus era, ele diz: para onde iremos nós? E nós, como igreja, hoje não temos outro lugar para ir senão aos pés de Jesus. Eu penso assim, está tão difícil para um crente viver nos dias de hoje. Quem tem fé em Jesus, quem crê no milagre, quem caminha com Jesus, a situação é tão difícil, sem ele eu fico imaginando como é que a pessoa vive nesse mundo. Não tem como. Então, aí nós temos os exemplos de Jesus na casa de Pedro, ali tem as referências lá, né? Eu vou deixar a tarefa de casa para vocês pesquisarem, pelo nosso tempo. Na casa de Mateus, na casa de Simão, né? Na casa de Jairo, na casa de Marta e Maria e na casa de Zaqueu. Então, um contexto onde Jesus estava ali se reunindo e falando com um grupo de pessoas mais reservadamente, senão que não era na sinagoga. Atos dos Apóstolos. Quando Jesus assuntou aos céus, que os discípulos começaram a se reunir, inclusive com a mãe de Jesus, o texto, o apóstolo
diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto ganhava-se a simpatia pelo testemunho de vida, o Senhor ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos. Eu sei que esse texto ele é bem curioso, porque para que o Senhor acrescente o número dos salvos, é fundamental que ganhemos a simpatia. E, infelizmente, existem pessoas cristãs hoje que são muito mais antipáticos, afastam pessoas do que atraem pessoas. Então, mas que de fato, um pequeno grupo é um lugar agradável, um lugar que tem palavra e a pessoa se sente amada. Se sente amada. Às vezes é difícil porque quando você percebe que no pequeno grupo tem pessoas, sabe aquela pessoa que às vezes você vai compartilhar a palavra, ela quer centralizar, ela quer falar, e às vezes você tem que ficar coordenando, parece um pouco chato, mas também é fundamental para o grupo. E às vezes também tem um pequeno grupo que o próprio anfitrião também é líder. E às vezes acontece, mas é bom quando a gente define os papéis dentro do pequeno grupo, como membro, como o anfitrião, como líder, né? o co-líder, o líder. E Atos 5,42 diz também Lucas, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus em Cristo. Então a igreja, os cultos, eles vão acontecendo e concomitantemente o pequeno grupo caminhando para a igreja. Mas, gente, faz uma diferença muito grande. Quando você chega na igreja e tem uma pessoa para te receber, um sorriso no rosto para te desejar um bom culto, a paz do Senhor, e quando você se despede, desejar uma boa semana. Faz uma diferença muito grande mesmo. Então, essa receptividade, ela tem que ir além das portas da igreja, tem que ir para as portas da casa. Vocês não tinham de ligar. Tem que ir para as portas da casa também, porque isso é muito importante para as nossas vidas. Tá? Então, aí a gente tem também o texto lá de Romanos, o apóstolo Paulo, quando ele fala, né, de Priscila e Áquila, que são os colaboradores dele. Ele diz, olha, eles arriscaram a vida por mim, e foi um casal que contribuiu muito para o ministério apostólico de Paulo, e ele diz, eu sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneo, porque foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Então, assim, o relato, tanto no livro de Atos e muito contexto do apóstolo Paulo, né, nas cartas paulinas, revela as pessoas que foram convertidas dentro de trabalho feito em casas, dentro de pequenos grupos. E aí existia uma igreja, um pequeno grupo que se reunia na casa deste casal, de Priscila e Áquila. E o apóstolo Paulo saúda todos eles e mostra, né, a importância que tinha esse trabalho na casa deles. E como é bom a gente ter esse trabalho dentro da nossa casa, mas ele crescendo de uma forma organizada. Então a proposta da igreja, do pastor Samuel, é exatamente a igreja abraçar essa visão, nós nos organizarmos para que nós possamos trabalhar em pequenos grupos, entendendo que é uma visão bíblica, entendendo que é a vontade do Senhor Jesus para a igreja dele, para que nós possamos crescer espiritualmente, não só congregando, né, na igreja, mas também tendo os trabalhos realizados em casa. Ok? Aí a gente tem a função do pequeno grupo. Quando tem esse pequeno grupo dentro da nossa casa, qual é a maior finalidade dele? A gente destacaria que é informalidade, que é exatamente a questão da igreja. A gente tem algo mais formal. As pessoas vêm, tem horário para levantar, tem horário do louvor, tem o horário da mensagem, tem o horário da oferta. Então você vai obedecendo toda a liturgia do culto. É claro que dentro do pequeno grupo nós também obedecemos a liturgia do pequeno grupo, mas lá
é mais fácil para você conversar, para você relacionar-se com as pessoas, principalmente no horário do lanche. É algo que facilita no meio informal. Não precisa toda uma cerimônia, né? Então as pessoas estão mais abertas. A outra função é um ambiente de intimidade, onde a amizade é desenvolvida, a amizade verdadeira. E aí é fundamental a gente ter os cuidados, né? Como que você vai trabalhar dentro do pequeno grupo. Por quê? Porque lá em Belém, a gente conheceu, né, pequenos grupos, célula, em que as pessoas iam para lá com o objetivo apenas de fazer negócios. Com o objetivo de vender o produto, com o objetivo de divulgar algo, e a gente tem que ter cuidado com isso. Porque não é essa a proposta. Não é essa a proposta. Porque a partir do momento que eu tenho um pequeno grupo com um interesse material, eu não vou ganhar simpatia e vai ficar difícil para crescer. Então, o líder ele precisa observar isso. Se a pessoa até quiser, mas desde que não crie um ambiente que seja difícil para algumas pessoas. Por quê? Porque tinha pessoas que relatavam que não iam mais na célula, que a pessoa ficava insistindo, oferecendo um produto, ou para a pessoa ser inserido num desses programas de marketing multinível, né? Existem vários. E aí a gente tem que ter cuidado. É um ambiente de amizade. Enquanto você vai misturando os negócios, você acaba prejudicando o pequeno grupo. Você espanta as pessoas. E o Senhor disse que nós temos que ganhar a simpatia, é a amizade sincera. Comprar a visão principal do pequeno grupo. A criação de vínculo que está interligada, né, com a questão da amizade, que é imprescindível desenvolver uma fé sadia, sem interesse. Eu estou indo porque lá eu recebo da palavra, eu sou edificado, eu cresço e eu também contribuo para o crescimento do meu irmão. Eu não posso misturar, eu preciso saber o que eu faço no pequeno grupo. É uma palavra que vai ser dada, às vezes, lá na igreja em Belém, o estudo, durante um bom tempo, ele era dado, que existe um estudo que ele é dado na célula, ou no pequeno grupo. E durante muito tempo existia um dia de treinamento específico, que era o treinamento de liderança, que era uma reunião como nós estamos fazendo aqui. E aí esse estudo era entregue para que fosse dado na célula. Depois de alguns anos, foi resolvido que o estudo seria a mensagem de domingo. Então o pastor pregou no domingo, aquele estudo ele era adaptado, né, de uma forma mais reduzida, para uma reflexão na célula. E tinha um dia na semana que a gente chamava de estudo livre. Por quê? Porque a célula ficava à vontade para assistir um filme, o pequeno grupo ficava à vontade para comemorar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o aniversário de alguém, ou então fazer uma dinâmica diferente. Usar aquele dia da reunião para uma interatividade maior entre os irmãos. Às vezes com estudo, às vezes com filme, às vezes com uma dinâmica, mas você utilizando aquele dia, aquele estudo para uma interação maior, né? Mais informal ainda. É um lugar de evangelismo, a função também do pequeno grupo. Muitas pessoas, como eu falei, têm resistência de visitar a igreja, a gente sabe disso. Você convida quantas pessoas, há quanto tempo você convida para a igreja e a pessoa tem uma resistência? Mas às vezes quando você convida para ela ir à tua casa, né, convida para um lanche, para uma oração, é difícil encontrar pessoas que rejeitam a oração. Eu, pelo menos, nunca encontrei ninguém. Vamos lá em casa, quem quer fazer, vamos orar quando eu preciso. As pessoas são sedentas de oração. São sedentas. Então, se for no cantinho mais reservado, às vezes por timidez, por vergonha, o pequeno grupo é exatamente o local para ser trabalhado isso na vida dessa pessoa. Às vezes ela inicia que ela nem se apresenta, não fala nem o nome. E daqui a pouco essa pessoa se torna um líder em potencial. Por quê? Porque foi o próprio Jesus que falou. Eu, às vezes, quando eu coloco um filme na minha mente, de alguns anos atrás, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Não tinha quem quisesse eu falar em público, mas de jeito nenhum. No meu tempo de faculdade,
tinha os trabalhos, eu ficava responsável de digitar, de pesquisar, mas que outra pessoa tinha que apresentar. Posteriormente, na década de 90, né? Posteriormente, hoje, já é obrigatório que todos os alunos, eles apresentem o que é necessário forjar nessa pessoa de liderança. Na minha primeira faculdade, o importante era que o trabalho fosse apresentado, que fosse entregue, que fosse feito. Quem ia apresentar, podia ser todo mundo, podia ser só um, e eu não ia. Porque eu me tremia toda, não conseguia falar de forma alguma. Isso aqui é milagre do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós temos muitas pessoas que iniciam um trabalho em pequeno grupo bem tímido. E o Senhor vai forjando, essa pessoa vai forjando um líder em potencial. E a gente precisa dar essa oportunidade ministerial, que é uma outra função também da série. Essa oportunidade ministerial tanto é para o serviço, quando a gente dá a oportunidade, a gente vai falar um pouco lá na frente sobre isso, para que aquela pessoa que você percebe que ela vem se desenvolvendo no pequeno grupo, você passe a investir na vida dessa pessoa. Diminua cada vez mais. E outra função é o pastoreio. Cada líder cuida do seu pequeno rebanho. Você tem um pequeno grupo como um rebanho que não somente o Senhor, mas a igreja confiou a você. Então o pastor sabe, por exemplo, na casa do Herbert, né, existe um pequeno grupo. E ele às vezes vai acompanhando para saber como está. E cada pessoa que está ali na casa da Elvin do Herbert, eles são líderes daquela pessoa. Então, o cuidado que a gente tem com aquela pessoa, como ela está, quem veio. Às vezes, a pessoa visita o nosso pequeno grupo, mas depois não recebe uma ligação. Parece que ela não esteve com vocês. Então, assim, é papel do pequeno grupo, não só do líder, do anfitrião, ou às vezes a mesma pessoa, mas de todas as pessoas da série. Porque a pessoa, ela precisa se sentir amada. Querida, se ela foi convidada aí ao pequeno grupo, e depois da reunião, ninguém perguntou como é que foi, o que ela achou, da mensagem, como foi para ela não vai voltar. Pode até voltar outras vezes. Mas quando nós ligamos, quando nós mostramos o amor, o carinho, o cuidado dessa pessoa, é completamente diferente. Que a pessoa se sente acolhida. E aí, a partir do momento que ela se sente acolhida, ela vai também, da maneira que trabalharam com ela vai trabalhar com outra pessoa. A função do pequeno grupo, quando o modelo de discipulado apostólico ele compara com uma célula, é bem interessante porque foi atribuído o nome de célula. Porque quando a gente estuda célula, né, na biologia, a célula ela tem várias partes, né? Tem os lipossomos, tem a mitocôndria, tem o retículo endoplasmático, tem o núcleo, então tem vários órgãos. E aí cada um tem sua função. Assim também como a célula tem a função que a gente viu anteriormente, mas aí a gente tem um propósito. Porque esse pequeno grupo que tem pessoas diferentes, às vezes de culturas e de famílias diferentes, por que esse grupo ele se reúne? Então qual é o propósito dele? O primeiro é crescer em relacionamento íntimo com Deus. Ou seja, quando nós permitimos o crescimento espiritual na nossa vida, e isso é em conjunto dentro do pequeno grupo, a gente percebe que o Senhor, Ele vai revelando a sua vontade, vai revelando o projeto que Ele tem na vida de cada um. É Ele que cumpre na nossa vida, desde que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele. Então, primeiro, levar as pessoas a um relacionamento íntimo com o Senhor e ganhar pessoas para Jesus. Pessoas que nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, para elas terem a oportunidade de professar Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas. Então, esse é o objetivo. Crescer no relacionamento íntimo. Às vezes, tem pessoas que estão conosco na igreja, mas ainda não criaram o hábito de orar. Nem sabem como orar, como buscar o Senhor. E aí, a partir do momento que ela está inserida no pequeno grupo, que ela vai ser ensinada, ela vai ser discipulada, é bem diferente o envolvimento que essa pessoa passa a ter com Jesus. Desenvolver o relacionamento uns com os outros, a gente viu também lá atrás, formar amizade. O discipulado um a um, o discipulado a gente vai falar um pouquinho lá na frente,
que é fundamental dentro do pequeno grupo. É por isso que o nome é MDA, é método ou modelo de discipulado apostólico. Por quê? Porque os apóstolos, eles recebiam direto de Jesus. Depois eles ensinavam a outros. E é por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, né? Aquilo que você recebeu, que você ouviu de mim, através de muitas testemunhas, ensina também a homens fiéis e idôneos para que eles possam levar a outras pessoas. Então, esse é o envolvimento dentro do modelo de discipulado apostólico. Toda pessoa que é um discípulo, ele é um discipulador. Eu recebo, mas eu também dou. Mas para eu dar, eu preciso estar sendo moldado, eu preciso estar sendo lapidado. E aí a gente vai sendo moldado conforme o Senhor vai nos ensinando, conforme os estudos que o pastor vai colocando para nós. Pode ser uma revista adotada, né? Graças a Deus a denominação tem uma revista séria e maravilhosa. Pode ser uma revista, pode ser as mensagens de domingo, como a gente viu, né? A série que a gente está falando de buscar a Deus. Então, assim, conforme for decidido, com o pastor, com a liderança, o pequeno grupo vai caminhando em crescimento e em estudo bíblico e principalmente em relacionamento íntimo com Deus. Tá? Então, o discipulado 1 a 1 é equipar e treinar um objetivo fundamental, digamos, um propósito fundamental, é que cada um de nós sejamos discípulos de Cristo. Glorificar a Deus e que as pessoas vejam Jesus em nossa vida. Esse é o propósito principal. Então, quando a gente vai equipando a pessoa, vai ensinando e a gente vai treinando, aí é simplesmente a opção que a pessoa tem. Ou caminhar com Jesus, ou rejeitar no caminhar com Jesus. Porque às vezes a pessoa abre os lábios para dizer que Jesus é maravilhoso, para dizer que Jesus cura, que Jesus isso, que Jesus aquilo outro, mas um testemunho. Aí tem até um ditado, né, famoso de um autor desconhecido, que ele diz assim, ó: o que você faz fala tão alto aos meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, você diz que é cristão, você fala de Jesus, mas o teu comportamento é totalmente reprovado. Então não dá para a gente dizer que fala que você é cristão. O cara já não bate. Então, o equipar e treinar é principalmente para que você esteja caminhando. Se a pessoa não quer continuar mentindo, quer continuar comprando e não pagando, quer continuar fazendo as coisas erradas, chegando atrasado nos compromissos, furando sinal vermelho, estacionando no lugar de cadeirante, tendo um péssimo testemunho, aí é a opção dela. Mas ela não pode dizer que não foi treinada e que não teve a oportunidade de fato ser um discípulo de Cristo. Por que a gente simplesmente não quer? Conhece a palavra, mas não quer. Teve uma vez que eu acompanhei um casal lá em São Luís. Eles queriam casar e queriam fazer um curso de noivos. E o rapaz, ele já tinha sido diácono de uma igreja lá em São Luís, ele já tinha se envolvido com a liderança. Aí, quando eu pegava um texto bíblico que eu ia trabalhar com eles, eles diziam: pastor, é isso. É isso, conhecia a Bíblia inteira. Isso, mas tinha tido o primeiro casamento que não tinha dado certo, não tinha compromisso com os filhos, e agora a moça estava, né, porque ele tinha um histórico cristão, mas eu estava apaixonada em um casar. Aí, toda vez que a gente se reunia, era a mesma coisa. Pastora, mas se eu conheço. Aí, quando eu começava um texto, aí ele dizia todo, depois saltear. Aí, teve um dia que eu virei e falei: isso, que maravilha. Nossa, eu fico tão feliz que você conhece a Bíblia inteira. Gente, isso é muito bom. Não, pastora, porque eu comecei o seminário, eu sempre li muito a Bíblia. Eu falei: o que é que você faz com todo esse texto que está na tua cabeça? Será que ele está no teu coração para viver mesmo? Porque, nossa, é incrível como tu conhece a Bíblia. E seria tão bom que todas as pessoas que conhecem a Bíblia como você colocassem em prática. Colocasse mesmo assim, ó, quando o Senhor diz: ama o teu inimigo, quando alguém te der um tapa, que você dê a outra face, que você tenha paciência, que você seja tardio em irar-se,
né? Se você seja aquela pessoa com mansidão, com domínio próprio, porque ele era bem explosivo. Às vezes ele chegava na igreja com o som do carro na maior altura do mundo, e quando ele estava chegando, todo mundo estava sabendo que ele estava chegando. E assim ele chegava com aquele carro estrondoso em todo lugar que ele ia. Eu falei, então, eu preciso, tudo aquilo que eu quero que os homens me façam, eu faço para eles. Então, de que adianta você ter a Bíblia de cor salteada e você não colocar em prática? Mas antes daquele que não decorou a Bíblia toda, mas os textos que ele tem na mente, ele vive. Ele vive. Então, é fundamental que a gente tenha esse cuidado, que a gente possa equipar, as pessoas possam viver mesmo o Evangelho. Então, a célula tem propósito, né? Um pequeno grupo de oração, ensino bíblico, comunhão e aconselhamento. É uma pequenina igreja. E quando a gente faz isso, nós juntamos as mãos com o nosso pastor e com a nossa liderança. Porque o pastor não tem condições de cuidar de todo mundo, ele cuida, é responsabilidade. Mas como é bom quando ele conta com uma liderança que tem o seu pequeno grupo, que vai cuidando e traz para ele aqueles casos mais sérios. Assim como foi feito com Moisés, né? Jetro fez com Moisés. Moisés passava o dia inteiro julgando a causa do povo, o dia inteiro, coitado. E aí quando o sogro dele chegou, ele disse, cara, tu vai morrer. Tu não vai ter um burnout, com certeza vai ter um esgotamento e tu vai morrer, tu não vai ver para cuidar desse povo não. Faz o seguinte, vai delegando aí por 100, por 50, por 10, vai colocando o povo responsável e só chega para ti aquelas causas, não é possível que tenha gente que consiga orar e visitar uma pessoa que está com parente no hospital, tem que ser o pastor. Digamos que nós tenhamos 10 que sejam pequenos grupos, e aí a gente tem 10 pessoas com parentes na UTI naquela mesma semana. O que a gente vai fazer? Vai sobrecarregar o pastor, a gente vai se distribuir com os diáconos, diaconisa. E eu mesma, eu entendo que o Senhor usa a minha vida. Muito pode a súplica do justo e seus efeitos. Então eu me considero justa? Me considero justo de ir lá, de orar, apresentar? Então, quando eu tenho esse entendimento, eu somo de mãos dadas com o meu pastor para que a igreja cresça. Eu não lembro se eu comentei com vocês aqui de a igreja que a gente pastoreou um tempo lá em São Luís. E aí tinha 2 igrejas. Uma ficava ali pela cidade operária, era dentro de uma invasão, e a outra no Renascença. E aí tinha uma irmã que ela já tinha mais de 25 anos, que ela era crente. Ela era da Assembleia de Deus e aí estava lá na igreja com a gente. E aí a gente acompanhando, a igreja em crescimento, a gente acompanhando, e ela vendo que a gente durante a semana nós íamos visitar, né? Os irmãos doentes, que estavam enfermos, ajudando. E quando foi um determinado dia, ela não foi no culto. Aí eu senti falta dela. Eu falei, poxa, a irmã não veio e tal. Ah, não, mas aí tem que ter com o marido estava lá com os 2 filhos. Não veio. Aí quando foi no outro domingo, faltou de novo. Aí eu falei, a gente vai ter que ir lá na casa da irmã. Mas não lembro o que aconteceu, naquela semana não foi possível ir. Aí no terceiro domingo ela faltou todo. Não, tem que ir, né? Saber o que está acontecendo. Aí fomos lá visitar a irmã. Por que ela não foi para a igreja? Ela estava vendo quantos domingos passavam para ir visitar ela. Gente, vocês não acreditam, né? Quando ela disse, não, mas eu queria ver quanto tempo que ia demorar a senhora vir aqui. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, faça isso. A senhora sabia que estando aqui na sua casa, a gente poderia estar visitando uma pessoa que não tem Jesus? E em vez da senhora estar dividindo, né, a atenção, o tempo de oração, a senhora poderia estar somando com a gente, a senhora poderia estar, enquanto a gente estava visitando outra casa, a senhora estaria em outra casa, mas a senhora está aqui esperando para ver quanto tempo eu vou vir visitar a senhora. Mas olha, eu vou lhe dizer, Liana, nós vamos orar pela senhora, mas principalmente para que Deus faça uma obra no seu coração, porque isso não é Deus, não. E se eu tivesse vindo aqui, não sei, eu ia ver. Deixei, pastor. De ninguém contou, não, foi para mim. Ela falou olhando para mim que queria ver quanto tempo eu ia demorar para ir visitar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, que a gente está aqui é para segurar na mão do pastor e caminhar junto. Porque se nós quisermos, não tem como nós não crescermos. Depende de cada um de nós, né? A gente tem que fazer, né, o que o Senhor coloca em nossas mãos,
até porque a palavra diz que cada um de nós haverá de prestar contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Então, eu preciso entender qual é a parte que me cabe do lado de fundo, né? Então, o treinamento de novos líderes, de acordo com o que a gente observa dentro do grupo, aquela pessoa que ela tem um potencial para liderança, a gente já vai estar pensando também para treinar essa pessoa. E, claro, o evangelismo. Olha só o evangelismo onde está dentro do propósito da célula. Porque para nós ganharmos vida para Jesus, a gente primeiro precisa crescer em relacionamento íntimo com Deus, desenvolver esse relacionamento, ter ali amizade, ter o discipulado um a um, ter o cuidado pastoral, porque como é que isso vai acrescentar se a gente tem nenhuma união dentro do pequeno grupo? O anfitrião não se entende com o líder, não se entende com o membro, porque aquela confusão é uma ciumeira, é um questionamento, é um ciúme. Depois que a gente tem um pequeno grupo saudável, aí a gente vai cada vez mais aumentar o número de pessoas. Pode passar. Os benefícios. A gente viu a função, a gente viu o propósito, os benefícios. O amor fraternal. O mesmo amor que eu recebo, eu dou também para aquela pessoa que está ao meu lado. Então, produz segurança, cada pessoa torna-se parte da família ali daquele grupo. É um ensino, aprendizagem, e eu aprendo, mas eu também tenho a responsabilidade de ensinar, porque dentro do pequeno grupo todos podem falar, participar, crescimento da igreja, né? As pessoas sempre motivadas, e envolvendo e ganhando pessoas para Jesus, e um discipulado eficaz. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma pessoa que me acompanha como um discipulador, não que eu tenha que ver essa pessoa toda semana, ou 2 vezes por semana, ou não. Mas eu tenho um vínculo que eu sei que a hora que eu precisar, eu posso ligar, eu posso mandar uma mensagem, e eu tenho aquela pessoa que vai estar ligada comigo, vai estar se preocupando e orando comigo, não necessariamente tendo que estar comigo ao meu lado. Mas saber que a hora que eu precisar, ela está lá do outro lado. Isso é muito bom. E o aconselhamento, pastoreio, visitas, né, tudo isso são benefícios. Aí agora tem os componentes. Quem são os componentes de um pequeno grupo? A gente tem um membro, na verdade são vários membros, é um integrante ali do pequeno grupo. Todos são integrantes. Dentro desse grupo integrante tem um anfitrião. O anfitrião é aquela pessoa que abre a porta da sua casa com disposição e amor. Ele não é obrigado. O pastor não vai chegar aqui então, vai dizer assim, você vai, essa semana vamos começar um pequeno grupo na sua casa, você vai abrir a porta da sua casa. Não, você tem que, pastor, eu queria um pequeno grupo na minha casa. Eu não vou conseguir liderar, mas eu estou disposta a ser um anfitrião. Eu quero abrir a porta da minha casa para que a arca da aliança entre. Eu quero trazer a arca para a minha casa. E aí o Senhor vai estar abençoando. Você quer falar? Por favor. Muitas pessoas das quais a gente acompanhou, ela relata como Deus abençoou, não só ministerialmente, como materialmente, desde que abriu o pequeno grupo de surpresa. Primeiro, esse casal, eles tinham uma dúvida, uma dificuldade, como que eles iriam fazer. Eles só tinham uma vontade, mas tinham medo, eles eram tímidos, ficavam preocupados. Quando eles começaram, a esposa, né, ela estava grávida do último filhinho dela. Hoje eu acho que o Ronaldo Neto deve estar com uns 12, 13 anos mais ou menos. E eles relatam como o Senhor fez prosperar este casal, tanto espiritualmente, ministerialmente. A Rosana, ela tinha dificuldade de abrir, né, de falar, abrir a boca e dar os estudos. E hoje ela ministra na igreja para outras mulheres, ela fala, e ela assim, é muito agradecida. E esse casal foi a primeira casa que a gente liderou. Aí depois que nós multiplicamos, eu me lembro, nós multiplicamos várias vezes na casa deles. E aí foi quando a gente ficou como supervisor. E nós supervisionamos alguns grupos de célula. E um deles, a célula deles era a que mais multiplicava.
Eu acho que no tempo que a gente ficou na igreja, deve ter multiplicado em 10 anos mais de 15 vezes. E aí a gente era supervisor do supervisor, depois ele se tornou supervisor também. E ele tinha preocupação, porque ele trabalha em Belém no centro da cidade, ele tem uma empresa de joias. E no dia do pequeno grupo, ele precisava fechar mais cedo para poder ajudar a esposa para receber o pequeno grupo em casa. E ele não tinha o hábito de trancar a loja cedo. E a princípio ele ficou preocupado, poxa, eu vou ter prejuízo. Fechar, mas ele falou, não, eu vou fazer o propósito Deus. E aí depois ele testemunhou para a gente que, muito pelo contrário, esse dia que ele fechava a loja mais cedo e que ele precisava ir para casa, para a célula, durante o dia era o dia que ele mais vendia. E é incrível como Deus faz. Ele dizia assim, pastora, Deus ele é incrível. Deus, e eu dizia, olha, ele tem a especialidade de Deus é nos surpreender. Então, assim, ele fechava tranquilamente, ele fechava bem mais cedo, e ele disse que às vezes ele ficava assim impressionado, às vezes estava perto dele sair, quando de repente chegava uma pessoa que fazia uma compra, um negócio com ele que superava o horário que ele poderia deixar aberto. Então, quem abre a porta da sua casa, como Obed-Edom, né, que recebe a arca da aliança, não tem como Deus não prosperar, ele prospera Deus. Então, o anfitrião, ele é aquele que abre a porta. Oi? Não precisa de uma troca, mas Sim, com certeza. E aí a gente tem o líder, que é quem exerce o sacerdócio em benefício dos outros, é aquele que coordena. O líder ele é o responsável de apanhar o estágio do culto, tem um estudo, ele está envolvido no treinamento de liderança, ele é uma pessoa assídua na igreja, né? E ele se preocupa com os membros da célula, com todos. Ele tem é fundamental que ele tenha amizade e interação com todos os membros ali do pequeno grupo. Aí temos o vice-líder, o secretário, ele auxilia a liderança do pequeno grupo com informações, datas de aniversário, outras programações pertinentes ao pequeno grupo. Por exemplo, vai ter uma programação especial da igreja naquele dia do pequeno grupo. Essa pessoa, voluntariamente, que ajuda o líder, ela é um vice-líder, ela é um secretário, ela é responsável para colocar no grupo, ela cria um grupo no WhatsApp do pequeno grupo, coloca as informações também da igreja, as informações que a gente tem no domingo, elas vão para o pequeno grupo durante a semana. Se a gente vai ter o aniversário de uma das igrejas co-irmãs, se tem algum aniversariante, a gente costumava fazer, tinha pequeno grupo que fazia a cada 2 meses, outro a cada 3 meses, os aniversariantes do pequeno grupo aproveitava o dia que o estudo era livre, e aí fazia aquele momento especial, um lanche, tinha um bolo, tinha alguma coisa para comemorar as pessoas, o aniversário daqueles que estavam no pequeno grupo. Então, o secretário, ele faz, a gente inclusive tinha um livro. Esse livro era uma frequência, a pessoa chegava, o secretário, o líder também responsável, o pequeno grupo tem um nome, eu não sei se os aqui tem nome, pastor, o pequeno grupo missionário, mas um grupo específico não. Tá. Então, por exemplo, a pessoa dava um nome, El Shaddai, Shalom, a de vocês tem nome? Como é o nome de vocês? Mais que vencedores. Então, é o nome do pequeno grupo. E aí tem um livro, e a cada pessoa que vai chegando, ela vai assinando aquele livro, como se fosse um livro de frequência. Ainda que seja 10, 15 pessoas, dá para colocar. Por quê? Porque a mente da gente, a minha não sei a de vocês devem ser ó, porque a minha é misericórdia. Chegar na outra semana, quem esteve presente, o livro te ajuda, inclusive depois do pequeno grupo, o secretário olhar quem faltou, fazer uma ligação, saber se está tudo bem. Então aquele livro ele ajuda. E aí quando a pessoa vem a primeira vez, você já pega o número de telefone daquela pessoa para fazer o contato. Ela só vai ser adicionada ao grupo se ela quiser e se ela passar a ser assídua.
Né? As pessoas que chegam a primeira vez, a gente não vai acrescentando no pequeno grupo, de WhatsApp, porque ali a gente tem as informações e tudo, e aí de repente tem um desententimento também, a pessoa está chegando a primeira vez, a gente tem que ter todo esse cuidado. Por isso, principalmente a questão da amizade, da gente ter cuidado com o que a gente vai falar. E aí depois a gente tem um supervisor. Então a gente tem um membro, a gente tem um anfitrião, um líder, um vice-líder, um secretário e um supervisor. Esse supervisor, ele é um líder que já multiplicou o pequeno grupo 4 vezes ou mais, e ele vai ser responsável, normalmente, quando, digamos, esse pequeno grupo da Lucidalva, ele multiplicou a primeira vez, ela é responsável por esse grupo. Ela vai ser uma líder supervisora. Multiplica outra vez. Quando existem 4 pequenos grupos multiplicados, um pequeno grupo da Lucidalva, ela agora é supervisora. Ela agora tem responsabilidade por aqueles 4 grupos, ela vai acompanhando eles, visitando, sabendo. Isso. Só que todo esse processo a gente vai acompanhando em treinamento, apresentando em treinamento para as pessoas. Aí eu não sei quanto tempo mais eu tenho, pastor, né? E semana que vem a gente vai ver. Eu queria só passar o próximo, pastor, que é o trilho da visão. Passos em relação a treinamento mesmo e como a gente pode trabalhar esse treinamento. Que está dentro disso que o Neto falou em relação ao que é o supervisor e como ele vai trabalhar isso. Então, aproximadamente continua, né, pastor? Eu queria agradecer aos irmãos. Então, irmão, essa é uma questão que a gente tinha lá na igreja, que a gente tem que tratar com todo o cuidado e com toda a delicadeza. Por quê? Porque parece proselitismo, né, pastor? É como se fosse um proselitismo. Tanto pode ser desagradável. Desculpa. O proselitismo é quando, por exemplo, eu tenho a minha igreja, eu estou aqui, e aí o irmão é de outra igreja, e o irmão me convida para estar num pequeno grupo de sua igreja, que posteriormente eu acabo indo para a sua igreja. Então eu saio da minha porque você foi o responsável. A gente chama isso de proselitismo. Né? O proselitismo acontece no meio católico, muçulmano, judaico, entendeu? O pequeno grupo lá em casa é muito antigo. Então, assim, as metodologias, eu sei que hoje, como você falou, o Neto acabou de falar, a gente percebe que veio supervisor, né? Porque o grupo se multiplica, então uma quantidade a gente viu esse coletivo, mesmo não sendo de então cresceu, multiplica, né? Multiplica, ou ramifica, né? Desse jeito. Mas esse é porque ele veio de antes. Então, como que era a metodologia? Era trazer para a conversão, trazer para a igreja, bem essas coisas, né? E às vezes encaminhada para outro, mas o grupo não multiplicava, outro momento está diferente, né? Eu vou devolver aqui a palavra para o pastor e aí a gente vai conversando, porque na verdade, como eu falei, isso é um processo que a gente vai devagarinho. E agora eu vou deixar aqui com O ministério de cada um dos irmãos, essa é a nossa oração. Missionária Marlene, obrigado. Neto, retiro o que eu disse no início, tudo que o Neto falou, pode considerar, viu, irmãos? Ele falou só coisa boa e importante. Na próxima semana estaremos aqui para pensarmos um pouco mais sobre isso, né? E estamos aplicando isso no coração e aplicando isso nas nossas casas, através dos nossos ministérios. Gente de outra igreja já tem igreja, faz bem ficar lá, né? Nós temos muitas pessoas para alcançar, então vamos trabalhar dessa forma. É isso. Não é ético, né? Não é correto. A gente evangeliza a nossa igreja, para cada um de nós, para os nossos pequenos grupos. Eu louvo ao Senhor Deus pelos líderes de pequenos grupos, irmãos que estão servindo já há tantos anos, pregando o Evangelho, abrindo as portas dos seus lares,
ó Deus, para a pregação da Tua Palavra. Continue, Deus, a cuidar, a abençoar essas vidas, a esses lares que recebem, ó Deus, os pequenos grupos. Abençoa, Deus, aqueles que têm o desejo de se envolverem com essa obra, aqueles, ó Deus, que têm servido ao Senhor com seus dons, talentos, com seus recursos. Que a boa mão do Senhor continue sobre nós, Pai, levantando pessoas para dedicarem suas vidas, seus dons e seus talentos em prol, ó Deus, da expansão do reino do Senhor, da pregação do Evangelho, da proclamação da obra de salvação através da cruz de Cristo. Pai, em nome de Jesus, faz de nós uma comunidade que serve, faz de nós uma comunidade que testemunha, faz de nós, ó Deus, uma comunidade que prega o Evangelho, faz de nós, ó Deus, uma comunidade preocupada com vidas, preocupada, Deus, em viver de maneira fiel o que o Senhor deseja para nós. O resto, o fruto, o que o Senhor deseja fazer, compete a Ti, Deus. Eis-nos aqui para vivermos o que o Senhor tem preparado para nós. Dá-nos coragem, ousadia, abre o nosso coração, humildade e disposição, Pai, para vivermos o que o Senhor deseja para nós. A igreja é Tua, nós somos Teus, queremos ser conduzidos pela Tua vontade. Leva-nos em paz, continue a abençoar as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir aos outros. Que bom que você veio.